Bom dia a todos. A gente dando continuidade na nossa série de palestras sobre cotas na Unicamp. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Júlio Haber, que vai falar hoje sobre o relatório do Getúlio de Cotas. Obrigado. Obrigado, então. Bom, eu estou aqui com o Mariel, que vem do GT, e que trabalhou com a gente e entende muito mais do assunto do que eu, né? Eu não tenho assim, grande experiência nessa questão de cotas. Eu fui mais sendo envolvido. Posso sentar aqui? Claro. Fui mais sendo envolvido nesse assunto ao longo do tempo, principalmente os últimos 2, 3 anos, e durante o GT também, né? Então, o que eu vou fazer aqui para vocês é o seguinte: eu vou falar um pouquinho sobre o GT, aqui tem o relatório dele aqui na tela, né? E depois eu vou colocar uma visão pessoal minha, porque eu sempre fui a favor do PAAS, achava o PAAS uma coisa bem feita e tal, mas ao longo do tempo eu virei um cotista, né? E hoje eu sou um cotista convicto. E daí eu vou falar para vocês por que eu virei um cotista, né? Porque eu acho que cotas é uma coisa que tem que ser apoiada hoje, né? Bom, com relação ao GT, aqui estão os nomes das pessoas do GT. São alguns professores, dentre os quais eu me incluo. A coordenadora era a professora Raquel Meneghello, daí eu tinha o Johnny, mas o Johnny pouco participou. Então eu, a Lucilene, que é uma professora da área de História, o Mário Augusto é outro professor da área de História, a Adriana da Economia, e um grupo de alunos, entre os quais está a Mariel, que está aqui presente, né? E dentre esses alunos tem a Mariel, tem o Teófilo está aqui? Teófilo, são pessoas que são, vários alunos são estudiosos do assunto, tem um grupo Propotas, Consciência Negra, é pessoal que estuda isso há bastante tempo. E que deram boas contribuições para o GT, que eu fiquei impressionado com a qualidade das contribuições que eles deram ao longo do tempo, né? Esse GT, nós fizemos, para frente, fizemos 3 audiências públicas, está um pouco pequeno, mas uma em outubro, novembro e dezembro, são 3 audiências. Aqui estão os temas das audiências. A primeira foi a perspectiva histórica e papel da Universidade Pública no Brasil. Os 3 palestrantes é Luiz Felipe Alencastro, é um ex-professor titular aqui da UFCH, talvez um dos maiores especialistas em estudos sobre escravidão negros no Brasil. O professor Jorge de Carvalho é um antropólogo da Universidade da Bahia, também um craque na área. E um índio, o João Paulo Tucana, um índio do Amazonas, com mestrado, acho que na área de antropologia, veio falar também. Depois a segunda audiência, experiências nacionais e internacionais, daí o Josélio Teres dos Santos é um antropólogo da Universidade da Bahia, também uma sumidade no assunto. A Dora Lúcia Bertulho, ela é uma procuradora federal do estado do Paraná. E a Tatiane Consentino Rodrigues é uma professora, não sei exatamente de que área, mas é de humanas da Universidade de São Carlos, né? E da UFSCar. E ela tem um trabalho com índios lá na Universidade de São Carlos. E lá eles têm um vestibular indígena, então vieram para cá, para a audiência, uns 30, 40 indígenas e tal. Foi uma coisa muito interessante. Ela falou como eles estão lidando lá, quer dizer, para absorver o índio para dentro da universidade, todo o contato muito interessante que está ocorrendo há alguns anos. E a terceira audiência pública foi sobre o PAAS, alcance e limites. Daí veio o Renato Pedrosa, que agora é do IG, né, que é um especialista na área, acho que uma das pessoas que trabalhou no projeto do PAAS no começo, né, e Edmundo Capelas, que era o coordenador executivo do PAAS. João Félix Júnior é um engenheiro elétrico formado aqui no Unicamp, estudioso do assunto de vestibular e cotas e tal. Ele está no Rio de Janeiro agora, acho que na UERJ, não sei exatamente, na UERJ. E a Amélia Artes é uma professora do CECEM de São Paulo, que é uma fundação. Me lembro do CECEM, longos tempos atrás, fazia vestibular, agora não sei mais exatamente o que eles fazem, mas o trabalho que ela está fazendo atualmente, ela acompanha uma pós-graduação para negros
com o financiamento da Fundação Ford, que está ocorrendo há mais de 10 anos, acho que uns 12 anos, em São Paulo, e vendo o que acontece com, vamos dizer assim, a evolução dessas pessoas que fazem essa pós-graduação. Como é que eles melhoram em renda, emprego, uma série de coisas. Então está acompanhando, e esse projeto é um grande sucesso. Né? Foram feitas as 3 audiências, como eu falei, no auditório da FCM, auditório cheio, plateia apaixonada, porque várias pessoas que estavam lá eram ONGs, eram fundações e pessoas que acham que o tema tem que ser inserido na universidade, mas, e essa questão da paixão, então, é inerente ao processo, mas também tiveram várias intervenções de bastante qualidade, mesmo, inclusive, de estudantes. Muitas intervenções extremamente interessantes. Uma fala que eu vou falar aqui foi do Grupo Consciência Negra, lida lá na audiência. Se eu pego por fim agora, como é que eu faço? Fim? No fim do relatório. Estou com o Ctrl+, o que eu faço? Acho que vai ter que ir no teclado lá. No teclado? É que são 60 páginas. Bom, então esse é o nosso relatório, está bem embasado e tal. Eu só vou agora colocar a parte final dele, com os nossos comentários finais, que é isso aqui. Abriu o seu? Aqui é exatamente o que nós estamos propondo. Né? Eu só vou colocar a proposta e vou dizer para vocês qual é a base principal dessa proposta, por que nós estamos propondo isso. Né? Então, essa é a proposta final, está na última página do nosso relatório. Então, nós estamos dividindo as vagas. Bom, primeiro um vestibular indígena com 2 vagas para o curso de turno, para indígena, um vestibular especial para os indígenas, como faz São Carlos, né, como eu já mencionei. Depois, dividindo a vaga em dois pedaços de 50%, mais à esquerda aí de vocês, o primeiro pedaço de 50%, 31,4% seria o lado que é ensino médio em escola pública e baixa renda. Quer dizer, esse é um dos defeitos de qualquer sistema que tenta colocar, como fez o PAI, mas isso não é critério. Se você fizesse outro critério e você não colocasse que escola pública é um proxy de renda, mas ela não é no país um proxy de renda. Então isso acaba induzindo a uma fraude, né? E é isso que tem ocorrido no país ao longo do tempo. Tem entrado alunos de renda alta, ou alunos de escola pública, que não são exatamente escolas públicas no sentido normal da palavra. As escolas públicas que têm sido, vamos dizer assim, 53% das vagas do PAIS, 53%, que é um pouco mais da metade, preenchidas pelos alunos que entram do PAIS, ao longo desses últimos 12 ou 13 anos, acho que até os 12 é a estatística, elas vêm de escolas como Cotil, Cotuca, escolas militares, e boa parte dessas escolas são próximas da região de Campinas. E essas escolas perfazem 5% das escolas do estado de São Paulo. Então aí você tem uma deturpação do que se pensou que você ia trazer gente de escola pública e viria gente com renda baixa. Então, esse é um problema que qualquer sistema de entrada da Unicamp que for fazer uma olhada mais ao aprofundamento na questão da renda do vestibular vai ter que cuidar. Né? Então a gente está propondo que se leve em conta a faixa de renda, apesar de que sabemos que é difícil medir faixa de renda por uma série de problemas. Né? Então, uma das alternativas que pode se fazer é, em vez da pessoa só fazer ensino médio em escola pública, fazer todo o ensino fundamental em escola pública. Daí você, de fato, vai ter mais gente de baixa renda entrando e essa fraude, vamos dizer assim, praticamente involuntária que está ocorrendo,
ela seria minorada certamente, né? Mas então, desses 50%, 31,4% seria ampla concorrência, 18,6% autodeclarados pretos e pardos, né? Depois, na outros 50%, mais 18,6% autodeclarados pretos e pardos, e aqui 31,4% é ampla concorrência, né? Por que se fez essa divisão? Se você olhar essa divisão, tá, aqui você tem classe média, média alta, tal, esse 31,4%. Se você pensar a população do estado de São Paulo, ela não tem 31,4% de classe média alta. Tem menos. Eu chamo aí 31,4%. 18,6 mais 18,6 é 35 os quebrados, que é a população de pretos e pardos no estado de São Paulo pelo IBGE. Né? E 31,4 é uma concorrência lá para o pessoal de escola pública e renda baixa. Né? Então, a gente acha que aqui que a gente fez um recorte grosseiro, racial, para a população do estado de São Paulo. Quer dizer, algumas pessoas se chocam e falam, pô, é só 31,4 para classe média e tal. Familiares meus vieram falar comigo, ficam bravos e tal, que a filha não entrou na Unicamp. Né? Mas a gente acha que se a gente quer ser honesto, e eu acho que a gente tem que ser, quer dizer, a gente deveria permitir que entrasse na universidade um retrato racial do público que paga a universidade. E aí, no fundo, é isso que nós estamos fazendo. É lógico que você pode perguntar, mas tem, bem, em vez de ter 18,6% desses que são autodeclarados pretos e pardos, sem nenhum outro critério, ele podia pôr mais gente naquele que são os escola pública e pobres, né? Mas nós fizemos assim por uma razão muito simples. Eu vou tentar explicar, que é a razão pela qual eu acabei adotando, vamos dizer assim, cotas como uma alternativa adequada, que aqui esses 18,6% autodeclarados pretos e pardos, no fundo, a palavra não é adequada, o pessoal de humanas não usa essa palavra, mas é como se fosse uma reparação para a raça negra. E eu vou explicar isso depois, por que eu entendo que isso é adequado e é pertinente no Brasil hoje. Né? Bom, um pouquinho acima aqui, tem dois itens que são do relatório ainda, do final do relatório, que é a questão da permanência. A gente coloca no relatório que a questão da permanência, a gente sabe que a Unicamp dá um dinheiro bastante razoável há bastante tempo para a questão da permanência, né? Mas isso, infelizmente, vai ter que ser aumentado, porque se você traz gente com mais dificuldades monetárias para dentro da Unicamp, a permanência ela vai custar mais. Mas aí também não é só a questão da permanência do ponto de vista material. Alunos mais fracos, é possível que tenha que se fazer com os alunos algum curso de reciclagem, melhorar o nível de, por exemplo, de matemática, alguma coisa assim. Então, e também tem a questão aqui não só da permanência, mas também você olhar, é bem naquele finalzinho ali, que é uma questão que a gente, cultural hoje, que tem na nossa sociedade, tem pessoas ou excluídas, ou que de alguma forma são o pessoal LGBT, ou qualquer tipo de minoria que sofre alguma pressão. A universidade tem que olhar também, faz parte da sociedade, não tem como não olhar isso. Então, essa questão de permanência, incluindo tudo isso que eu falei, seria uma das coisas que a gente sugere que se dê atenção. Né? Sabemos que isso custa, sabemos que para instalar isso vai ter que ter trabalho, e que não pode ser assim de repente, vai ter que fazer uma certa, vamos dizer assim, evolução, né? Mas é uma coisa que a gente está colocando. E o item 4 ali é que a Unicamp instale à moda de São Carlos tipo de uma secretaria, né? Para cuidar do acompanhamento da política de inclusão. Né? Por que isso é importante? Porque o Conveste aqui na Unicamp não teve essa função, nunca teve. Né? E o que acontece é que se você não olha com um olhar crítico o que está acontecendo no seu vestibular ao longo do tempo, a tendência é que você erre. Né? Por exemplo, naquela professora Amélia Artes do C100 que eu coloquei aqui, o que ela fez foi isso. Ela olhou a instalação de uma política pública
financiada pela Fundação Ford lá em São Paulo, para a raça negra. Eles fizeram acompanhamento, vem fazendo acompanhamento anual, né? Todo ano vê se, vamos dizer assim, a maneira como eles estão fazendo o vestibular, acompanhando os alunos, dando suporte a eles e tal, está adequada. E que ações tem que fazer para mudar um pouco a rota e colocá-la num caminho mais adequado. A FUVEST, não é que é defeito da FUVEST, a FUVEST não foi criada para isso, né? Não sendo criada para isso, por exemplo, o ano passado, em abril, ela faz um relatório dela, ela diz que ela percebe que o vestibular não está adequado, né? Mas ela não tem poder para ela só constata e fica por isso mesmo, né? Então, aqui é uma frase de uma reunião da Convest que fala: o indicador que essa comissão considerou adequado para discutir a inclusão social foi a renda familiar mensal, declarada através de questionário socioeconômico. Então, a questão da renda, ela percebe que está tendo problema. A questão da renda, que os alunos que estão entrando não são alunos desfavorecidos, mas ela não foi criada para isso, não fez nada. Então, acho que essa mudança tem que ser feita de alguma forma também, né? Bom, agora eu vou falar por que eu acabei, vamos dizer assim, mudando e virando uma pessoa que apoia cotas, né? Eu sou um físico, primeira turma de exatas da Unicamp, então entrei aqui quando ainda funcionava no prédio do Bento Quirino, né? A maioria das pessoas não sabem disso, né? E onde estava o César Lattes com suas câmeras de emissão e raio-x lá no porão e tal, e era esse o clima, no Unicamp era um ninho, né? E entrei num básico, né? Aqui e tal. Toda a minha vida foi, tirando os últimos 4 anos, quando eu fiz um trabalho aqui na reitoria antiga, né, anterior, sempre estive no laboratório, tive um período de diretor do instituto e tal, mas a minha vida era a área de trabalho da qual eu participava, os meus colegas internacionais dessa área, etc. Esse era o meu mundo, né? Sempre foi. Lógico que eu tenho alguma leitura, eu gosto de ler e tal, mas a questão que está em pauta aqui, cotas, pais, tal, apesar de eu gostar do pais, eu nunca me aprofundei sobre isso. E foi exatamente sendo coordenador do Penses que a gente fez vários fóruns de cunho mais humanista. Então fizemos um fórum sobre racismo, fizemos um fórum sobre intolerância, fizemos um fórum sobre violência contra a mulher, então vários fóruns que tinham um viés assim, humanista. E dentro desses fóruns, especialmente de racismo, veio falar aqui o professor Luiz Felipe Alencastro, né? Uma questão dos 2 anos atrás, mais ou menos. E depois eu vi ele falar na economia, porque ele me chocou quando ele falou, daí, um ano depois ele veio na economia, e ele veio na primeira audiência. Então, ele é uma pessoa que influenciou a minha tomada de decisão. Então, vou colocar aqui algumas coisas dele, se alguém quiser ler detalhes, está na primeira audiência, né? Que é o seguinte, ele fala assim, de 1500 a 1850, o número estimado de africanos trazidos ao Brasil ao longo do período de tráfico negreiro foi de 4,8 milhões, ao passo que o número de portugueses que aqui aportaram foi de 750 mil. Nós temos uma diferença quase de um fator 7, né? E quando você olha o tráfico negreiro para os Estados Unidos, lá foi 500 mil, que é muito menor do que aqui, né? E ele então coloca que por essa razão a gente é um país com o maior número de afrodescendentes fora da África, né? E ele fala que esse é o ponto de partida para pensar a questão das cotas étnico-raciais, né? Daí eu dou um corte para aquela procuradora que eu mencionei, da segunda audiência pública, a Dora Bertulli. O que a Dora Bertulli fez? Ela, até o pessoal de humanas ficou bravo, porque ela foi pedida para fazer uma coisa, ela fez outra, mas eu adorei o que ela fez, porque ela falou da legislação relacionada com a abolição da escravatura, ou que levou à abolição do século XIX. Eu, como estudante de História do ensino médio, eu estudei a história dos dominantes. E, tendo estudado a história dos dominantes, aqui a maioria que está nesses livrinhos aí de ensino médio e tal, ela é uma história que descreve a abolição da escravidão no Brasil com uma concessão muito bondosa do poder, etc, e que foi um negócio extremamente bom, né?
Mas quando você estuda a história dos dominados, e isso é o recorte que a Gertrude fez, ela diz o seguinte: primeiro, o fim do tráfico negreiro não foi uma benesse dos portugueses, foi uma exigência dos ingleses, que era o dominante dos mares no século XIX, eu não sei exatamente qual foi a razão. Eles resolveram que não ia ter mais tráfico de escravos. Foi pressão na Inglaterra. Então, isso. Do parlamento inglês, que tinha vários negros influentes e pessoas pró-liberdade, tá certo? Então, a Inglaterra em si, pela pressão do parlamento, decidiu isso. É o que eu sei, pelo menos, da história, faz sentido, da história, né? tá? Tá. Mas, então, com essa intervenção da professora... Desculpe, mas não, quer dizer, eu estou lhe dizendo que eu conheço da história, talvez, quer dizer, é o que eu li, pode ser que não seja fato, né? Possivelmente é verdade o que você falou. Bom, mas isso não nada contra o que eu estava falando. Claro. Né? Mas daí, o que a Dora Bertoldo coloca é o seguinte, que a Lei das Terras de 1850, isso aqui no Brasil, vetava a população negra à posse da terra. Então você pega século XIX, vetar uma população à posse da terra num país que era eminentemente agrário, isso aí já é uma violência muito grande contra a raça negra. Né? E ele diz que, o artigo, esse Adora diz, que o artigo 18 dessa mesma lei concedia ao governo a possibilidade de pagar para que os imigrantes europeus viessem para o Brasil e trabalhar nas terras, comprometendo-se de boas condições de trabalho aos que aqui chegavam. Né? Então, vejam a diferença com relação aos negros. Né? E a lei do ventre livre, que declarou livre os filhos das mulheres escravizadas, colocou que elas tinham, os negros jovens tinham que permanecer até os 21 anos sob guarda do proprietário das suas mães, evidentemente trabalhando. Né? E a mesma lei declarou os escravos abandonados, mas eles ficaram sob guarda constante, vigilância do Estado, e tinham que exibir um contrato de trabalho para desfrutar da liberdade. Quer dizer, século XIX, contrato de trabalho aqui no Brasil, eu acho que é uma coisa meio estranha, que você fica na mão das pessoas que vão te dar esse contrato de trabalho. A lei do sexagenário de 1885 declarou libertos os escravos com mais de 60 anos, quer dizer, 1850, 1860, sei lá, 1880, quer dizer, a pessoa com 60 anos, acho que já tinha vivido mais do que a expectativa de vida na época. Né? Então, o que esse escravo liberto tinha? Possivelmente o fazendeiro abria a porteira e falava, até logo. Né? E não tinha nada, não tinha plano, não tinha nada, quer dizer, era solto, simplesmente. E o Estado ainda indenizava os fazendeiros, né, pela perda desses escravos. Por exemplo, esse clima, vamos dizer assim, aí o senhor que fala, são os antropólogos, o próprio professor Alencastre, quer dizer, você substituiu a escravidão pelo racismo, com o conjunto de leis que se fez aqui no Brasil. Né? Por exemplo, na cidade de Campinas, um negro liberto não podia trabalhar no caixa de um estabelecimento comercial, porque era implícito, porque ele não era uma pessoa honesta. Né? Então, isso e uma série de outras, vamos dizer assim, pequenas, ou leis, ou vamos dizer assim, movimentos e tal, que vão ocorrendo, mas isso prolonga no século XIX, né? E quando a gente chega na Constituição de 1888, né? Quer dizer, ela, no artigo 3º, requer uma sociedade livre de discriminação. Coisa que o Brasil ele tem só no nome, na letra, mas na verdade não tem. E o artigo 4º regula a obrigação do Estado frente a compromissos internacionais. Essa é uma outra coisa interessante, porque a gente assinou o acordo de Durban, né, na África do Sul, que foi uma conferência internacional de 2001, que proibiu discriminação e obrigou os Estados a darem as mesmas condições de estudo para toda a população, seja ela com condições monetárias razoáveis, seja ela sem condições monetárias. Quer dizer, o Brasil assinou esse artigo de 2001 e foi a partir de 2001 que começa essa questão de inclusão nas universidades, em escolas e tal. Isso é fruto de um acordo internacional, do qual o Brasil é signatário. E o artigo 5º da nossa Constituição estabelece a criminalização do racismo. Né?
Quer dizer, a minha percepção é que o Brasil, enquanto país, nós, enquanto sociedade, temos uma monstruosa dívida para com a população negra do Brasil. Essa é a questão que embasa você colocar que cotas é uma coisa razoável hoje. Lógico que não é uma coisa para sempre, mas hoje ela é. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade racista, embora a gente não perceba. Mas quem é negro percebe, quem é mulato percebe. Por que eu não percebo? Porque eu estou no meu ambiente, né? Por exemplo, na academia, ou na classe média, ou sei lá o quê, ou no shopping. Quer dizer, a população que está ali é uma população eminentemente branca. Então, eu não sinto racismo, claro, não sinto. Né? Mas quem sente são os outros, são aquelas pessoas que percebem ali que aquele lá não é um ambiente favorável e em várias. Eu tenho um exemplo, eu dei outro dia, mas que eu acho interessante. Eu tenho um professor aqui, professor que mora aqui na cidade universitária, ele é da Escola Comunitária de Campinas, o Edson, professor de física, inclusive. O Edson é uma coisa que ele já comentou comigo umas 2 vezes, que ele se sente extremamente constrangido. Ele gosta de fazer o jardim da casa dele. Né? Então, quando ele está fazendo o jardim da casa dele, é comum parar um carro de um habitante ali da cidade universitária ou vizinhança, assume que ele é um jardineiro, ele quer contratá-lo. Ele não pode ser morador daquela casa. Entendeu? Eu acho que ele fica constrangido, mas isso é o quê? Isso é que está no nosso subconsciente essa visão de que o negro, ou o preto, o pardo, cabem as tarefas mais simples, porque isso é histórico no Brasil. Então é por essa razão que eu acho que esta dívida nós temos que pagar. Né? Então por isso que eu entendo que aqueles 18,6% que apareceu ali era uma exigência dos alunos da Consciência Negra e uma série de outros grupos, de ONGs e tal, que tenha uma parte da entrada que seja só porque a pessoa é negra. Com isso eu estou dizendo o seguinte, nós vivemos numa sociedade racista e queremos melhorar. E uma das maneiras de melhorar é reconhecer isso. Então essa é a minha razão pela qual eu acabei achando que é bem razoável você ser favorável a cotas. Né? Bom, questão da renda de escola pública não são próprios de renda, eu já falei, então não vou voltar a isso. Eu queria só tocar agora um outro assunto, não sei se eu já me perdi aqui, mas é um assunto que é o seguinte, que é os 2 antropólogos que vieram aqui, que eu mencionei aqui, que era o Jorge e o José, os Jorge, os 2 são antropólogos, então eles têm aquela visão um pouco mais abrangente das sociedades em geral. E o que eles colocaram que é o seguinte, é que você precisa de uma nova epistemologia. Quer dizer, eles pensam em cotas, eles pensam na universidade, então eles falaram por uma nova epistemologia, e eles nem chamam de epistemologia, eles chamam uma nova episteme. Então essa é a palavra colocada. E eu também fui uma pessoa que eu era contra essa nova episteme. Eu tenho até um pouco de vergonha de falar, mas é isso. Minha mulher é historiadora, eu já tive discussões com ela, porque sendo historiadora, ela falava que você tem que ensinar cultura negra no ensino médio, nas escolas em geral, porque isso faz parte do Brasil, etc. Eu falava, mas eles não têm quase cultura, vão ensinar o quê? Quer dizer, comparar isso com a cultura ocidental, né? Que coisa maravilhosa na qual a gente vive e tal. E ela ficava muito irritada comigo, porque ela tinha a visão que os antropólogos têm. Né? Agora, quando você pega, por exemplo, o Tucano veio falar na primeira audiência. A fala dele é uma fala, eu poderia ler aqui a fala dele, eu tenho a transcrição da gravação, mas eu vou evitar de falar isso, mas o que você percebe na fala dele, eu tenho um trecho aqui que ele fala assim, você, antropólogo, estuda há décadas. Eu quero estudar você, antropólogo. Quer dizer, ele quer estar na universidade ou na academia os mesmos direitos nossos. Então ele quer estudar um antropólogo, que o estuda. Né? Quer dizer, esta questão do mesmo direito, que eu acho que é uma questão que permite que você pense numa nova episteme. Né? Que é o seguinte,
A civilização ocidental cristã, na qual a gente está inserido, ela é pujante, tem crescido, tem aumentado o conhecimento, uma série de áreas e tal. E você vê isso com muita clareza a partir da Idade Média. Quer dizer, eu colocaria Michelangelo como um marco, e a partir daí você tem uma série de evoluções, descobrimentos em várias áreas do conhecimento e tal, que tem esse mundo que a gente vive hoje, né? Só que quando você olha este mundo, o que eu olho, é a visão minha visão pessoal. Quer dizer, embora, por exemplo, tenha o Steven Pinker, que é um linguista de Harvard, se não me engano, ele acabou de fazer um livro há uns 3 anos, onde ele prova por A mais B. O livro tem 900 páginas, eu só li umas 150, então, mas eu parei, né? Mas o Steven Pinker, ele prova que a violência na humanidade está diminuindo. E aquele cara que escreveu Homo Deus, é um judeu, também tem essa mesma linha, né? Então, a violência no mundo está diminuindo. Então, o mundo é maravilhoso. Só que não é bem assim. Quer dizer, o que nós temos hoje é uma sociedade extremamente agressiva, rápida. Rapidez é um dos tópicos, vamos dizer assim, mais importantes dessa vida maluca que a gente tem. Você tem um capitalismo que é voraz, né? Por exemplo, eu fui falar na biologia, ontem eu encontrei com o professor da biologia que veio com o dedo em risco na minha cara, assim, me chamando de socialista, não sei o que. Eu falei, olha, cara, o que eu estou querendo é justiça social. Em primeiro lugar, eu não estou preocupado se é socialismo, não é socialismo e tal. Mas, então tem essa visão, né? E se você faz alguma coisa mais crítica à sociedade, você é um socialista. Eu acho que até eu tenho um viés socialista, mas não me qualifico dessa forma. Agora, qual é o ponto? O ponto é o seguinte, os salários estão diminuindo ao longo do tempo. As pessoas estão tendo que trabalhar cada vez mais, né? Meu pai era professor universitário nos anos 50, ele sustentava a família com 3 filhos. Ninguém era rico, mas sobrevivia. Hoje, um professor aqui da Unicamp, se entrar com o MS3, ele vai ter dificuldade de ter uma vida boa com salário. O salário caiu. E tem caído ao longo do tempo. E quem estudou isso foi aquele francês, o Piketty. Piketty mostra isso. Ele estudou quase um século de grandes economias e mostra que algumas pessoas estão ficando mais ricas e a maioria está ficando mais pobre. Isso é uma consequência desse mundo que a gente está vivendo. Maluco, é maluco. Eu digo que esse mundo é maluco. Outra coisa é a questão da poluição. Eles assistiram uma palestra do Brito há uma questão dos 2 meses, eu vivi aqui no Unicamp, mas já tinha assistido uns 6 meses antes do colega da USP lá, esqueci o nome dele agora, né? Mostrando que é uma correlação fortíssima do teor de CO2 na atmosfera e a temperatura do planeta, que está subindo. Já é perceptível esse 1 grau a mais. E isso aí está indo. Por exemplo, nos últimos fóruns que eu fiz no PENS, nós fizemos um negócio sobre economia zero e veio gente falar de ambiente, né? E o professor que veio falar de ambiente falou, o planeta já... Ele tem uma visão das pessoas que diz, o planeta já está condenado. Não tem como parar isso em tempo hábil, né? Você vai ter uma inércia, mesmo que você pare agora. Mas não há essa visão de parar, por quê? Porque se quer ganhar mais, consumir mais e tudo mais e tudo mais, e sempre numa velocidade maior, maluca. Tá? Agora, compare isso com o índio. A cultura ainda é completamente diferente. É um equilíbrio com a natureza, uma coisa bem mais, vamos dizer assim, mais equilibrada e mais razoável. Uma maneira de vida medida. Você ser o mais rico, mais isso, mais aquilo, não é objetivo. Então você tem uma outra cultura. Então eu consigo entender quando os antropólogos falam de uma nova episteme, no sentido de que você, apesar da nossa cultura ser maravilhosa, eu acho que ela está entrando numa situação que eu acho que ela é perigosa para um planeta limitado e superhabitado, né? E nós não conseguimos dar esse break. Então a pergunta é, será que se você interagir com outras culturas, tendo um pouco mais de humildade, novas ideias não poderão arejar nossa maneira de pensar, de viver? Essa é a questão que eu acho, uma questão que pode ser posta com relação a você abrir a academia mesmo, academia para outras ideias diferentes, outras culturas que possivelmente têm com relação
a realidade na qual a gente vive outras perguntas, e que a gente já costumou fazer de uma forma diferente e viciada, né? Então, essa questão da nova episteme que os dois antropólogos trouxeram nas audiências, que eu acho que deve estar na cabeça de vários antropólogos, eu acho uma questão também interessante, que a gente abrir a academia para outras ideias, entendeu? Então, esse é um outro ponto que a gente veio através das audiências com esses antropólogos. Evidentemente, quem no relatório não está, eu tenho acho que alguns trechos, mas quem, por exemplo, pegar a degravação dos antropólogos ao falar nas audiências, eles falam com muito mais propriedade disso, né? Eu sou um mero amador falando de coisas que eu estou sentindo, né? Bom, eu acho que, em linhas gerais, talvez a Mariel poderia falar aqui várias coisas, certamente eu deixei de falar, mas, em linhas gerais, eu entendo que se a gente abrir a academia para outros olhares, a gente vai se enriquecer. E aí eu coloco que cotas vai nessa direção, né? Quer dizer, você vai trazer pessoas que praticam outras culturas, muita gente pobre, mas muito aguerrida, com muito esforço, e já um trabalho do Renato Pedrosa da década de 90 mostrava isso. Ele estudou acho que 6 mil alunos que entraram acho que em 3 vestibulares, em 94 e 97, e mostrou que aqueles que tinham indicadores de pobreza, naquela época não tinha nem questão de raça, mas aqueles estudantes que tinham indicadores de pobreza mais variados, na metade do curso já estavam junto com os alunos que tinham entrado sem nenhuma, com mais renda, né? Privilegiados, de outras classes e tal. E esse trabalho, que é um trabalho com quem sabe, conhece estatística, 6 mil é um número fabulosamente grande, você não vai errar com 6 mil, não tem como, você pode errar com 20, né? Mas passou de 30, a distribuição de Gauss já começa a valer, em 100 então, é difícil você ficar errando, mas com 6 mil não é. E esse resultado dele foi repetido e comprovado em vários estudos posteriores que se fizeram. Ou seja, essa garotada que vai entrar aqui sem grandes, vamos dizer assim, com falhas, etc, se der chance, eles vão agarrar e acho que vão dar certo. É lógico que problemas vai ter, como a gente falou, a questão da permanência vai ter que ser maior, mas eu acho que vale a pena esse resgate da população negra no Brasil, nesse sentido que eu sou favorável a cotas, fiz parte do GT. Eu entrei no GT assim, achando simpático a cotas, mas ainda mais simpático ao Paraíso. Com o tempo eu vi que, percebi que cotas era mais adequada. Essa foi a visão que eu acabei adquirindo ao longo do tempo. Maria é uma aluna da economia, membro do GT, uma moça brilhante, eu já falei isso para ela várias vezes. Certamente ela poderá falar mais propriedade do que eu. Acho que ela poderia falar agora. Quer pegar o microfone? Entendi. É que está sendo filmado. Então pega o outro. Oi. Bom, então eu vou só complementar aqui alguns pontos que o professor Júlio colocou, principalmente... Não, só vou apoiar aqui, principalmente com relação ao que vai acontecer no dia 30, né, no Conselho Universitário. Então, no dia 30 vai ter uma reunião ordinária do Consul, né, para discutir o relatório e tomar, né, vamos propor, talvez como um encaminhamento já anterior, o professor Marcelo vai convocar os diretores de unidade para explicar como que vai ser encaminhada a questão, né? O princípio das cotas raciais, do vestibular indígena e outros pontos. Então, eu só queria explicar um pouco qual foi o caminho, né, institucional que aconteceu depois das audiências com relação ao relatório, para que o IC entenda onde está, assim, e consiga tomar as providências para tomar uma decisão com relação a isso, né? Então, a gente escreveu o relatório em janeiro, depois das audiências públicas. O GT, que foi instituído pela reitoria, né, pela última gestão, saiu
no Diário Oficial em agosto, e ele foi instituído para fazer isso, construir as 3 audiências públicas e escrever um relatório só. Esse que era o trabalho do GT. Então, oficialmente, o GT já terminou, né? O relatório foi apresentado no Consul numa reunião extraordinária em fevereiro, só de debate, né? E de lá saiu uma decisão de que o relatório seria encaminhado a cada unidade, para que cada unidade fizesse uma discussão com relação ao seu conteúdo, e que em maio a gente convocasse um novo consul para tomar deliberativo, né, com relação ao conteúdo do relatório. O que aconteceu foi que, bom, o relatório começou a rodar nos vários institutos, né, e a gente sentiu um fenômeno, assim, que é que as pessoas focavam só na última página, no diagrama 56, que é o da meta, né, que é esse aqui. Esse aqui. As pessoas só focavam nisso e achavam que era isso o conteúdo propriamente dito do relatório, e se você é ou a favor disso ou contra isso, e pronto. E a partir disso a gente entendeu que estava se misturando um pouco assim, propriamente dito o que era a proposta do relatório, que estava contido lá, e, digamos, uma discussão sobre implementação, quais são os desafios pela frente com a mudança de um programa de ação afirmativa, né? Então agora nós estamos fazendo esse trabalho de passar em cada instituto para falar que o conteúdo do relatório não é aquele slide só, né? São 60 páginas de discussão com relação ao que aconteceu nas audiências públicas, e que, se você for prestar atenção, né, é uma discussão com relação ao princípio, né? A gente está fazendo essa divisão sobre princípio e implementação. É uma discussão a nível de princípio, porque politicamente, quais são as razões por trás da necessidade da Unicamp em rever o seu programa de ação afirmativa, requalificar o que é a diversidade, o que é a inclusão para ela mesma, né? Colocar em outro patamar. Essa que é a proposta do relatório, né? O relatório, na verdade, está propondo, faz um diagnóstico em relação ao que é hoje a política de ação afirmativa, e faz um prognóstico de como ela deve ser, qual a inserção que ela deve ter dentro do que se propõe um projeto de universidade pública, né? Então, muitas discussões, a gente vê que começaram a misturar as coisas, colocando elementos contrários ao que o relatório estava colocando, por exemplo, né? Ou levantando questões que não são condizentes com a discussão do princípio, né? Que são discussões que a gente vai ter que ter depois, com certeza, mas com relação à implementação. A implementação, a gente vai sentar, vai construir um edital de vestibular novo, tudo isso vai ter que ser alterado. Terão de haver mudanças no vestibular em se mudando o programa de ação afirmativa corrente, com certeza, né? Mas a gente está dividindo a discussão hoje e colocando que, nesse momento, o que está em jogo é o princípio, o que queremos, né? Estamos propondo que a universidade repense e requalifique a forma como ela lida com ações afirmativas, a forma como ela lida com o fomento à diversidade, e, junto disso, propondo um novo projeto de universidade, né? Que nos próximos 50 anos a gente mude o quadro, o perfil racial do quadro discente, que hoje é majoritariamente branco, não representa, mude com certeza a dos docentes, que hoje é 100% branco, eu diria, não sei nem percentualmente, mas dos 2.000, acho que, docentes em 2013, são 35 negros, né? 1900 e alguma coisa, 1990, não sei, tem ali depois, brancos. Então, essa que é a proposta, né? Que está em jogo. Então, no dia 30, provavelmente o diretor aqui do IC foi convidado para uma reunião, acho que é amanhã, inclusive, na reitoria, na qual o professor Marcelo, o reitor, vai explicar, assim, como ele está pensando em colocar a discussão do conteúdo do relatório dentro de uma normativa, né, que é como o formato que o Consul toma suas deliberações. Mas eu já vou adiantar para vocês aqui qual é o conteúdo do que vai ser discutido no dia 30, que é o que o IC deve discutir pensando, né, em levar uma posição no dia 30. O primeiro ponto é a adoção do princípio das cotas para estudantes negros, visando atingir o percentual da população do estado de São Paulo, né? Hoje o PAES, ele tem uma meta
que é atingir a metade da população, do percentual da população negra no Estado. Porque em 2013, a primeira deliberação do Conselho com relação à meta, antes não tinha, por isso que o país também não teve esse feedback com relação ao quanto que ele estava incluindo ou não, seja no critério social, seja no critério racial. Em 2013, tem a reunião dos reitores, junto com o governador do Estado de São Paulo, e eles atendem ao pedido de ter a meta de inclusão de 50% de estudantes de escola pública. Né? Essa é uma deliberação do Consul 4 de 2013, se vocês quiserem procurar. E, dentro desses 50%, o percentual da população negra do Estado. Né? Então, hoje, a meta da universidade é ter, por curso e turno, 50% de estudantes de escola pública, sem critério de renda, né? Como o professor já colocou, que é um problema que a própria Conveste já sabe que existe, e atingir o percentual nos 50%, então a metade, né, do percentual da população no Estado. Então, nosso primeiro ponto queremos cotas para estudantes negros como um instrumento de se atingir por curso e por turno, ao menos na meta, né, a princípio, como um princípio, o percentual da população negra do Estado de São Paulo, que hoje é de 37,2%. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um acesso diferenciado para os estudantes indígenas. Né? Eu vou, se tudo der certo, imprimir e dar para vocês aqui ainda hoje, um documento que à frente para cotas, o Núcleo de Consciência Negra e o CPI, que é o Centro de Pesquisa em Etnologia Indígena do IFISH, né, o Centro de Pesquisa dos Professores, escreveu sobre quais são as especificidades com relação à educação indígena. Né? A população indígena ela tem direito a uma educação diferenciada, isso se transmite na sua própria formação escolar. Né? Na Lei de Diretrizes Básicas da Educação é diferente nas escolas, a educação escolar indígena. Portanto, você precisa de um acesso diferenciado que respeite essas especificidades, né? Pensando nos conteúdos que são acessados, bem como outras questões, por exemplo, tem indígenas que a sua segunda língua, e grande parte, né, na verdade, é o português, é a segunda língua, né? A sua primeira é a sua língua materna. Então, você dá conta de tudo isso, por isso que é importante um acesso diferenciado que a gente está propondo o vestibular indígena. Mais um ponto que não está propriamente contido no relatório, mas ele surgiu e enfim, tem sido alvo de debate, e também eu vou trazer para vocês debaterem no momento posterior, que é a adoção do SISU como uma possibilidade de ingresso na universidade. Né? Hoje, o PAES reformado, o PAES de 2016 e 2017, que foi quando teve a alteração da bonificação, ele passou a trazer, né, tentando atingir a meta que foi estabelecida, que eu já contei, um patamar de 50% por curso, né, de estudantes de escola pública. Só que hoje, no vestibular da Unicamp, o percentual de inscritos de escola pública é de 30%. Então, hoje o PAES já faz essa, entre aspas, distorção, né, que é pegar e trazer mais pessoas percentualmente do que está no inscrito para o matriculado. Que daí se levanta uma questão com relação à demanda, né? Poxa, será que a gente não precisaria pensar em mecanismos de aumentar a demanda que existe hoje no vestibular da Unicamp, né? E surge a proposta do SISU. Por que não voltarmos a ser um vestibular nacional? E por que não utilizarmos essa ferramenta que todas as federais utilizam? Que muitos estudantes do próprio estado de São Paulo não fazem vestibular da Unicamp, mas usam o SISU, né? Porque ele também da declaração de escolaridade de ensino médio. Enfim, isso também é um terceiro ponto. Só mais 2 pontos. A instituição da Secretaria de Ações Afirmativas, que está contida no relatório do GT, que é imprescindível, independente de ser haver ou não alteração da política vigente de ação afirmativa, não tem como não ter um acompanhamento institucional dessa política. E é o que acontece hoje, né? Não existe nenhum órgão que tenha competência de acompanhar e gerir a política. E por isso também que daí a gente consegue pensar por que que teve que ter esse caminho específico para a gente levar essa pauta de mudança, de necessidade de reavaliação da política, né? Porque talvez não houvesse, talvez não, né? Com certeza não há uma institucionalidade para cuidar disso. Então isso é imprescindível, né? E o último ponto é a criação de um novo grupo de trabalho com membros do Conselho do Consul, com alguns membros desse antigo GT, membros da Conveste,
para desenhar o novo modelo de acesso à universidade. Aí, então, sim, né, nesse momento posterior, a gente vai discutir pormenorizadamente quais são, qual é o nosso balanço com relação ao vestibular, como que o edital vai ter que se modificar, enfim, que são questões que já estão sendo levantadas, né. Mas isso é uma discussão posterior, né. O que vai ser colocado no dia 30, a meu ver, essas são as minhas palavras, é qual projeto de universidade que nós queremos. Nós queremos, né, que é o nível de princípio, de premissa, nós queremos, sim, representar, como o professor já falou, a população negra no estado por curso por turno. Por que não, se é uma universidade pública, né? Não, isso deve ser, né, uma vontade da universidade, representar nos seus quadros a população do estado de São Paulo, racialmente também. Queremos, sim, ter um acesso diferenciado aos estudantes indígenas, né? Ou seja, então, fazendo um compilado disso tudo, o que vai ser colocado no dia 30 é uma discussão a nível de princípio. E essa discussão está toda contida dentro do relatório do GT, já estou fechando. Está toda contida dentro do relatório do GT, são 60 páginas, tem mais as 300 que é a degravação, né? Quem quiser ver exatamente como foi a fala, tem lá no anexo. E é uma discussão que já tem sido feita há um ano, né? Já faz um ano que a gente está aqui fazendo, propriamente dito, com a greve, que foi uma pauta dos estudantes, a adoção das cotas étnico-raciais, e ela é possível, né, na minha opinião, na opinião da frente, acho que na opinião do GT, do professor Júlio, é possível que o Instituto de Computação tome uma decisão com relação ao princípio. Acho que tem conteúdo. Não, muitos medos, muitas questões, normalmente estão atreladas a esse momento posterior, que vai ser o da implementação. Nesse momento posterior, a discussão vai voltar às unidades, né? Ela vai voltar. O edital que vai ser formado o novo edital de vestibular, ele vai ser encaminhado para cada unidade discutir, dar suas contribuições e voltar. Mas esse é o momento posterior. O momento agora é a gente pensar se a gente quer, a nível de princípio, que a universidade reforme a sua política de ação afirmativa. Acho que é isso. Aí, o Aquiles e o Rafa também são na frente, se vocês quiserem falar, contribuir com alguma coisa. Eu acho que no geral vocês já colocaram os principais pontos. O que a gente pensou não sei muito bem qual o formato que estava planejado, mas se vocês desejarem que tenha uma discussão ou algumas dúvidas que podem ter ficado porventura, aí eu acho que a gente pode contribuir de forma mais pontual, mais assertiva. Perguntas, né? A gente começou, a Ivete vai falar logo na sequência, né? Então,